BPWcast, a voz que inspira. Estamos de volta para mais um episódio BPWcast, você, seu projeto mais importante, com o tema de hoje, Agosto Lilás. É isso mesmo, a campanha Agosto Lilás foi criada em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, quando surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O lilás simboliza respeito e, por esse motivo, esse tom foi escolhido para colorir o mês da campanha de conscientização pelo fim da violência doméstica. E aqui nos nossos estúdios, duas convidadas maravilhosas, e eu vou convidar primeiramente, falar um pouquinho dela aqui, da doutora Viviane, ela que é formada pela Universidade do Oeste Paulista. Viviane de Castro Gabriel Segato, olha só, se formou em 1997, secretária-geral da 29ª subseção da OAB de Presidente Prudente e membro aí de várias comissões, da Mulher Advogada, Comissão também de Igualdade Racial, Comissão de Defesa à Vítima de Violência Doméstica e Sexual, Comissão dos Direitos Humanos. Viviane atualmente é coordenadora aí de um projeto super bacana da OAB Por Elas e também aí atendimento às vítimas de violências domésticas do gênero. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E também a doutora Fernanda Boim, especialista na defesa da violência doméstica e familiar contra a mulher, desigualdade de gênero também, formada em Direito pela Universidade do Oeste Paulista e pós-graduada em Lei de Proteção de Dados pela Faculdade Legale, graduada em Direito da Mulher pela Faculdade 9 com a doutora Adriana Galvão. Fernanda também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Vítima de Violência Doméstica e Crimes Sexuais e da OAB, da 29ª subseção de Presidente Prudente. Doutora Fernanda Boim, seja muito bem-vinda ao estúdio da BPWcast. Muito obrigada e boa tarde. E vamos para a nossa primeira pergunta, Fernanda. Olha só, já são, 18 anos, aí dessa criação da Lei Maria da Penha. E qual que é a importância dessa lei? Boa tarde novamente, é um prazer estar aqui. E a Lei Maria da Penha, a importância dela, ela traz a seguinte: antigamente, não muito distante, esses crimes já eram, nós já tínhamos esses crimes antes, né? Sim. E sempre ocorreu e não eram divulgados. Porém, o que acontece? Eles eram tratados como crime de menor potencial ofensivo. Então, o agressor, ele não tinha muita punibilidade, ele não tinha muita... Era uma cesta básica que ele pagava e ia embora e estava tudo certo. Então, isso foi gerando o quê? Um conforto para ele e um desconforto para a mulher. Porque ela via que ela não podia fazer nada porque ele não ia ter nenhum respaldo. Essa lei veio realmente para ajudar e ter uma sanção mais poderosa em cima disso, né? Vem mais trazer uma segurança para essas mulheres de falar assim, não, eu posso ir até a delegacia, eu posso denunciar, porque agora eu tenho um respaldo. Ele não vai simplesmente pagar uma coisa bem trivial, né, como era ser tratado uma coisa banal, e ela ter que voltar para ele na mesma casa e ficar nessa situação constrangedora, né? E olha só, 18 anos dessa lei. Sim. E muitas mulheres ainda têm medo de denunciar, medo de que algo pior possa acontecer com elas, e 18 anos não são 18 dias, nem 18 meses, são 18 anos, e mesmo assim a gente ainda vive nessa sociedade reprimida, que Sim. O homem ainda continua ameaçando as mulheres e elas continuam com esse medo ainda, É a maioridade da Lei Maria da Penha, mas ainda esse ano, mas ainda assim é o que a Mani acabou de falar. E qual que é a importância aí da campanha como Agosto Lilás, por exemplo? A gente fala muito do Agosto Lilás e a gente questiona muito isso. As pessoas falam, só no agosto? Não, a gente faz esse trabalho o ano todo. Com a maioridade da lei, 18 anos, é um trabalho constante, um trabalho diário que a gente precisa fazer. Só que agosto foi personificado para fazer o mês todo. Então, assim, é mais atrativo, as pessoas voltam os olhos, para as campanhas que a gente faz. Mas, por exemplo, nós que temos um projeto junto, na Comissão da Violência Doméstica, Comissão da Mulher Advogada, a gente faz esse trabalho o ano todo. Então, a gente leva esse trabalho para as escolas, a gente faz nas escolas, a gente dá essa informação para a sociedade o ano todo. Mas o mês de agosto ficou focado como Agosto Lilás. Então, é importante porque a sociedade volta o olhar para esse mês e para as ações. Então, a gente ganha uma visibilidade maior. Embora a gente continue com o trabalho o ano todo, no mês de agosto, a visibilidade para a gente é maior. E para a causa, porque embora tenha 18 anos, maioridade, é como a Mânia disse, a gente
gente ainda tem casos de feminicídio. Os casos de feminicídio, embora a lei esteja aí com 18 anos e seja uma lei muito bonita no papel, na prática, a gente precisa andar um pouco ainda com ela. Então, a gente continua, né? Trabalhando. E esse mês de agosto, as denúncias elas aumentam ou não? É só A mesmo para gente, conscientização? a gente vocês não têm? tem essa estatística. A gente acredita que continua, né, a mesma quantidade. É só mais para visibilidade e para informação. Para conscientização, né, de conscientização, quem sofre E esse o que abuso. acontece, né? O que as pessoas vêm perguntar muito sobre isso. Ah, tá crescendo muito o número de denúncias. Hoje a gente vê muito esse tipo de situação na televisão, isso e aquilo. Não é que vem crescendo. Se você pode ser, sim, um crescimento, mas é um crescimento por quê? Porque as mulheres hoje estão tendo noção, estão tendo conhecimento do que elas podem. Antes ficava muito engessado. Ah, você não pode sair de casa, que você vai perder a guarda dos seus filhos, você não pode sair de casa porque você não pode levar tudo, é um abandono de lar. E aí o que acontece? A mulher acaba ficando. Hoje não. Com essa campanha, com esse trabalho que a gente vem fazendo, envolvendo o agosto lilás em específico, é que nem foi falado. O ano inteiro a gente faz esse trabalho, porém em agosto amplia-se um pouco mais, não só no CRAS, no CREAS, faculdades, penitenciárias, escolas, então nós vamos em vários lugares, é uma porta aberta. Esse mês eles abrem muito mais as portas para a gente poder levar isso. Então o conhecimento que essas mulheres estão tendo hoje dá esse encorajamento, esse empoderamento para a mulher ir até lá e falar, não, eu vou sair desse ciclo, eu vou sair disso, porque eu sei que eu tenho hoje um respaldo jurídico que antes eu desconhecia. Porque antigamente, né, se a gente for pensar, o que é a mulher quando nascia na sociedade? Vou ter que pagar, um pai tinha que pagar a posse, né? Tinha que dar um dote para o marido. Então, quer dizer, é uma sensação de posse isso, né? E isso vem crescendo, veio E trazendo. doutora, já falando desse conhecimento também que você fala assim sobre as mulheres desconhecerem isso, vem aí libertando as mulheres, dando mais conhecimento, conscientização. Vamos falar o que contempla a Lei Maria da Penha. Por exemplo, a gente sabe que são casos aí de violência doméstica, mas o que enquadra a violência doméstica? Por exemplo, o abuso sexual, ele também entra dentro dessa premissa. Sim. Violência verbal também. Então, assim, fala pra gente as mais comuns. As mais comuns são as 5 violências, né, que a gente tem mais conhecimento. A violência sexual, a violência patrimonial, a psicológica, a sexual, moral, Sexual, moral, violência física, física, patrimonial. e a gente já até esquece. E a psicológica também, né? A São gente faz as muitas. E eu acredito assim, é que nem eu estava até comentando hoje, a violência psicológica, ela é uma violência, assim, que é muito devastadora, né? Então, a mulher, ela só chega até a delegacia quando chega a violência física, que ela acha que é só isso que... É porque, pra sociedade, é uma linha tênue, né? De não é normal, é casamento, é assim. Eu acho que ainda é de muito... marido e mulher, briga da marido não se mete a colher. Eu acho que é justamente essa linha que principalmente nossas mães e nossas avós aprenderam, que fica num compromisso de, não, ele não é assim. Não, mas ele é um bom homem. Gente, ele pode ser um bom homem pra sociedade, mas sabe dentro de casa ele acontece não é. também? O que a gente vê bastante nisso, nesses atendimentos que a gente faz, é como você disse, é uma linha muito tênue. Então, assim, as pessoas acham que a violência doméstica é só agressão, só o bater, o que é visível. Porque é visível. E não é. Então, assim, e o que acontece? Vai da criação. Então, como as nossas mães, as nossas avós foram criadas? A suportar tudo, o marido é o provedor, aí já entra a violência patrimonial. E isso que eu ia pedir agora. Cita pra gente um exemplo de violência patrimonial, porque eu acho que de todas é a menos comentada, no meu ponto de vista. Porque geralmente, quase ninguém fala dela, né? Porque o que acontece? O marido é o provedor da casa, é o provedor do lar. Quem que mantém aquele lar? O marido. Então, como que a mulher vai sair daquela casa sem ter para onde ir, sem ter renda, sem ter como cuidar dos filhos, né? Então, ele, através desse patrimônio do dinheiro,
ele consegue segurar ela dentro do lar. Ele fala, Entendi. você não tem como se manter, como que você vai... Você não tem uma profissão, você não tem quem Uma te ajude, você não tem uma Mas- qualificação. Não, eu acredito que também acaba surgindo o próprio assédio ali psicológico, porque a partir do momento que ele fala, você não sabe, Você tá você vendo não é como capaz. um gruda no Ele- outro. Mas o É. inverso também pode acontecer. Por exemplo, o caso igual da apresentadora Ana Hickman, que se separou e o marido estava na posse dele, todos os ganhos dela. Isso também é um Isso é caso uma de violência patrimonial. Isso é uma violência patrimonial. Porque ele detinha o poder sobre o dinheiro dela. Então, ela trabalhava, mas quem cuidava do dinheiro? Até onde a gente sabe, né? Até onde a gente sabe, a gente não comenta casos assim, mas até onde a gente sabe publicamente é que quem dominava o dinheiro era ele. Então, a violência patrimonial estava existente ali naquele relacionamento. Só que o que acontece? Os relacionamentos de capa de revista, de Instagram, é tudo muito lindo, maravilhoso. Só que cada um sabe o que vive. Por Como isso que a gente vive, comenta né? isso. Cada caso é um caso. Então, até a mulher ter consciência de que ela passou por aquele problema, que ela tá vivendo aquela violência, vai um tempo. Até o marido, por exemplo, solicitar para a esposa arcar com uma despesa dele e que da qual não era responsabilidade, ele forçar ele a Sim. arcar com isso é um ato, então, Sim. de violência patrimonial. Sim, porque aí ele já entra no psicológico dela, né? Ele já entra também na violência psicológica. Não é sim. só essa E- violência patrimonial. Se você for ver, o patrimônio, o que que é o patrimônio? Não é só o dinheiro, Né? né? Os bens. São os bens. Por exemplo, ela trabalha e ela tem o material de trabalho dela é um celular e um notebook, por exemplo, ou um carro. E ele vai lá e destrói tudo isso. Então, isso é uma violência que ele está fazendo sobre o patrimônio dela. Para quê? Para que ela não trabalhe. E acontece que a gente fala assim, não é muito falado. Por quê? Porque se você pegar estatísticas, né? Hoje eu não tenho agora os números, mas se você pegar estatísticas, aquelas que vão até ao fim, vai denunciar, gera tudo isso, são pessoas de poder aquisitivo médio-baixo. E o que acontece? Realmente elas são assim, dominadas e elas ficam em casa, elas não têm formação e acabam dependendo realmente de tudo. O que acontece do médio-alto? Tem a vergonha da sociedade, como que eu vou me expor, como que eu vou sair de tudo isso. Então, o patrimônio acaba sendo nessa linha tênue, né? Eu fico por causa dos filhos, dos bens e principalmente da vergonha, a sociedade, o que que vão pensar. Mas no Instagram eu sou muito bonita, com a minha família é linda, maravilhosa, mas o que que eu tô sofrendo por trás? Então, isso gera esse desconforto E gera também. também uma subnotificação. Sim. Porque aí esses casos não são notificados, porque essas pessoas não chegam até a delegacia da mulher. E se chegam, não dão andamento. Não. Geralmente é mais procedimento. agressão física, É. né? E olha só, até a questão da violência sexual, né? Necessariamente, Sim. tipo assim, você não tem que fazer sexo com seu marido todos os dias. Sim, E sim. tem homens que obriguem a Sim. mulher naquela hora, naquele momento. Então É. não existe aquele respeito mútuo. E muitas mulheres se acham obrigadas, eu sou casada com ele, eu Tem sou obrigação. obrigada Aquele que eu falei, assim, aquela sensação de posse. de posse. Você é minha esposa e você tem que estar ali Disponível. no O tempo momento que eu todo, quero, é, a todo momento. E não é assim, né? Na cabeça desses homens, a gente fala homens, mas existem outros tipos de agressores, mas porque a agressão, ela pode não só de um companheiro, mas pode vir de um tio, pode vir de um irmão, Sim. né? Não a violência sexual Afetiva, também, né? mas pode ser trazida um irmão que agride uma irmã por ela ser mulher, No porque contexto se ela familiar. porque se ela se for ver, ele faria isso que ele fez com a irmã no mesmo contexto com um homem, ele não iria fazer isso. Por quê? Porque é machista. Sim. É machismo. Não, com a minha irmã, não pode. Ela não tem direito a isso, ela não tem direito àquilo outro. Então acaba. Então essa agressão também envolve esse contexto familiar. E olha só, gente, vamos falar agora sobre o Núcleo, né, de Defesa aí da Mulher, o NUDEM, que é da Defensoria Pública, que auxilia aí nessa proteção das mulheres. Eu sei que vocês também têm aí esse projeto por Sim. elas. Gostaria que você me falasse um pouquinho sobre o NUDEM e elas sobre o projeto por elas, né? O NUDEM e o nosso projeto, ele é casado, né? São essas orientações que nós damos. Então, todas esses órgãos públicos que atendem todos os nossos, essas pessoas que têm necessidade de orientação, né?
traz muito o que é o nosso projeto lá, né? Na verdade, assim, o nosso projeto, complementando o Nudo em nosso projeto, ele foi inspirado em outras subseções da Ordem dos Advogados também. E aí já faz um tempo que a gente queria trazer para cá. Então, como que a gente institucionalizou esse projeto, né? A gente faz o atendimento na Delegacia da Mulher, aqui de Presidente Prudente, toda segunda-feira. E por que de segunda-feira? Porque a Delegacia da Mulher não fica de plantão no final de semana. E o final de semana, geralmente, é quando o agressor está em casa. Então, é quando ele vai agredir As a mulher, maiores a filha, as maiores ocorrências, né? ocorrências. Então, a gente faz esse atendimento às segundas-feiras, de manhã e à tarde. A gente não trabalha junto com a Delegacia da Mulher, a gente é parceira da Delegacia da Mulher. Então, a gente faz o quê? A gente dá orientação jurídica, como a doutora Fernanda sempre fala. A gente segura na mão da vítima, encaminha a vítima e só solta da mão da vítima onde quando... vem o Nudem, né? Que É por onde isso que eu entra falo, o é uma Nudem. coisa muito, muito relacionada uma coisa Tá com a muito outra. conectado, né? Tá. Os dois. Porque é uma rede, É uma né? rede. É uma rede. Ela chega, ou em qualquer outro ponto, ou no CRAS, ou no CREAS, ou na defensoria, ou na delegacia, ela chega, a gente acolhe, e aí a gente vê a necessidade dela naquele momento, e aí vai para a rede. O que ela precisa naquele momento ali? Ah, precisa de uma assistência psicológica, vai lá para o CREAS, para o CRAS. E aí, olha, nós estamos encaminhando essa pessoa assim, assim, assado. Aí eles já estão aguardando ela lá para fazer toda uma triagem para eles poderem estar encaminhando para esse profissional. Então, lá eles vão ter outra situação, ou precisa de um divórcio, precisa de uma outra coisa. Então, a gente já encaminha para a Defensoria Pública e faz já o agendamento. Então, a gente já articula tudo isso na rede mesmo. Se a mulher não tem para onde ir, se a mulher tá com o marido, com o agressor, quem quer que seja em casa, a gente, através dessa rede, ela já é encaminhada para casa abrigo, que tem aqui em Presidente Prudente. Então, ela já é retirada daquele lar onde ela estava sendo Porque agredida. ela atende oito Sim, municípios toda aqui, a nossa né? região. Nossa região. Tem 8 É. vagas que atende a 8 municípios, né? E a vítima pode ficar até 3 meses, tanto ela quanto os filhos podem Olha ficar só que nessa bacana, né? casa É de muito abrigo. importante ter esse E trabalho. pode, de repente, porque ali ela tá realmente se estruturando. Tá e muito tendo- frágil, né, no é, começo. e tendo, assim, a possibilidade de ser renovado por Sim, mais sim. 3 meses, né? Então, ela tem uma estrutura, uma ajuda, realmente para ela poder seguir sozinha, caminhar, porque nesse momento é o que nós estávamos comentando hoje cedo, esse momento ela precisa de uma rede de apoio, Sim, o apoio ele é fundamental, né? Fundamental. porque tem filhos, principalmente os filhos menores, com quem eu vou deixar? Eu preciso trabalhar? Como que eu vou andar para sustentar meu filho se eu não tenho com Só quem deixar? complementando, a Fernanda falou desse apoio, né? Então, esse projeto que a gente trabalha aqui em Prudente, a gente fez em parceria com a capacitação da UNOeste, do curso de psicologia. Foi. Por que com o curso de psicologia? Para a gente aprender a atender essas mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem uma escuta que a gente fala que é uma escuta ativa. Então, a gente senta, escuta realmente o que ela está falando, sem julgamento, sem questionamento desnecessário, Mas sem humanizada, revitimizar. né? Isso, humanizado. E aí, depois disso, a gente faz o encaminhamento para a rede. Então, por isso que a gente fez esse projeto, para dar esse atendimento humanizado. Correto. E para a gente estar finalizando aqui já o nosso podcast, como que a gente pode aí informar a mulher, informar todos, né? Não só talvez aquela mulher que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, em que está na dúvida ali, se está dentro se pode estar denunciando ou não da Maria da Penha, mas como todo mundo que está ouvindo que possa estar ajudando a mãe, a vizinha, a tia, a prima, porque a gente sabe que esses casos acontecem muito perto da gente, né? A gente acredita que parece que isso acontece com o de fora, mas às vezes está acontecendo ali debaixo dos nossos olhos. Como que a gente pode evitar crimes contra a mulher? Eu acho que é observação. Eu acho, assim, que a gente precisa observar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, assim, você tem uma irmã, ou você tem uma tia, ou você tem uma prima, e você observa que ela muda quando chega aquele namorado, quando chega o marido, que ela muda, Fica apreensiva. ela fica apreensiva, Com as mãos ou suaves, ela né? soa, fisicamente você percebe que ela muda, ou você percebe que a pessoa, ela se fecha, ela tinha costume de A mudança sair, de a mudança de comportamento, comportamento. É observação. E assim, a gente fala muito isso. Em briga de marido e mulher, a gente se mete. A gente tem que se meter. Então, se você ouvir algum pedido de socorro, alguma coisa, se você não quiser se envolver diretamente, liga para a polícia, pede ajuda, é importante. Porque talvez você está salvando uma vida ali, entendeu? A gente precisa falar, porque é o feminicídio, né? bem interessante isso também, porque essa prevenção, às vezes você precisa chegar na mulher e falar, olha, eu tô aqui,
Porque às vezes ela não quer. Mas Naquele você momento. por quê? Porque ela tá se sentindo desamparada. E aí ela fica com medo de tudo. Então, o primeiro momento, às vezes, não é, vamos lá na delegacia, vamos fazer tal coisa, aí a gente já sai, já. Não, tem todo um preparo. A pessoa precisa estar preparada para isso. Então, ela precisa ter esse apoio, ela precisa sentir que ela tem um apoio, né, de amigos, de parentes, para saber assim. Não adianta você chegar e falar assim, mas você não pode sofrer isso. Sai de casa. Como que você suporta isso? Larga dele, Larga né? dele. Aí você vai lá e larga. Aí você fala assim, eu preciso de uma ajuda. Quem vai Ninguém vai, ajudar? todo É. mundo vira as costas para você. Então, como que você vai fortalecer uma pessoa se você não dá esse apoio para ela? Então, assim, primeiramente você precisa tentar mostrar para essa pessoa, procurar uma rede de apoio. Olha, começa a conversar com uma amiga, começa a conversar com um parente e começa a ver quem é que vai te apoiar para a hora que você tomar uma decisão, alguém te acolher, para você ter esse suporte para continuar. Sabe o que eu queria até falar com vocês? Eu estive em São Paulo recentemente e estive com a secretária do Estado das Políticas da Mulher. Olha só que bacana, é uma secretaria nova agora, né, que o governador agora lançou desde abril. E eu achei muito bacana, nós conversamos por um bom tempo e a intenção, né, da secretária mesmo é o quê? Implantar isso em outros municípios, né, municípios menores, não É a só Valéria, né? Isso, A gente teve uma reunião com ela em com São ela Paulo. também, a Valéria Sensacional. Bolsonaro, É. foi Ela é, nossa, foi muito deputada boa. e Foi. hoje, então assim, ela me recebeu, foi assim, extremamente importante pela forma qual ela vê, a forma como ela quer trabalhar. Fizemos o convite para ela estar aqui no Outubro Rosa, né? Sim. Bacana. Representando aí, né, as mulheres, a questão do câncer de mama também. E porque se a gente, eu falo a gente que nós mulheres nós sofremos muito, é salário desigual, é Sim. mulher na política que tem a cota. Sim. Então assim, E a é violência na questão política é pesada na mulher. muita. E essa questão da agressão, né, psicológica, sexual, moral, patrimonial. Então, assim, são vários tipos de violência que a mulher ela tem sofrido esse longo para ocupar o seu espaço. Com Né? Então, assim, certeza. quando uma mulher hoje ela quer ser uma empreendedora, você não vai dar conta, você não vai conseguir. E nunca tem um estímulo. Então, eu acho que realmente é esse apoio a qual vocês estão dando, né, principalmente a OAB aqui de Presidente Prudente, e esse projeto maravilhoso, Sim. né, por elas, sempre por elas, e eu acho que é isso, unidas. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é a força de 1%, para que a gente possa realmente fazer a É o diferença que eu aí. sempre falo, né? E falo hoje, e eu acredito nisso. Hoje nós estamos plantando uma sementinha para Sim. as próximas gerações colherem, porque hoje nós estamos colhendo o voto, o direito a estudar, o direito de trabalhar, e, né? A mulher não tinha O tudo direito isso. da escolha de ter filho ou não, porque Sim. a gente ainda sofre. Você não vai ter filho? Por que eu tenho que ter filhos, né? Então, Ou Às vezes a porque pessoa não quer e tá tudo bem, né? Mas não. Mas é aquela pressão o tempo todo. É. Você, mas você é mãe, você vai deixar seu filho com quem? Você vai sair para trabalhar? Então, o tempo Aquela todo. culpa, né? E, é uma Aquela per- sempre e essa é uma culpada por pergunta. tudo. Tem uma amiga minha que fez ela tá fazendo um mestrado, e aí ela me contou essa história. Eu achei tão interessante que ela falou assim: que quando ela foi fazer o mestrado, a entrevista do mestrado, a pessoa perguntou pra ela se ela, mas você tem filhos? Não. Mas você vai ter filhos? Mas se você tiver filhos, com quem fica? Aí ela falou assim pra mim: se eu fosse um homem, ele perguntaria Ele isso? Eu falei: não. Não perguntaria. Não perguntaria. E fica também um recado para as mulheres que estão nos ouvindo, porque a gente tem que ser agentes geradores de empatia. E às vezes, quando a gente pensa isso, muitas vezes a gente acha que é um homem que pergunta, e na grande maioria das vezes, infelizmente, são mulheres. Sim. Então, assim, que a gente possa ser verdadeiros agentes de mudança, porque a gente tem que amparar umas às outras. A dificuldade que você hoje questiona a sua colega, a sua amiga de trabalho, pode ser a sua futura, ou talvez você já até tenha passado por Você aquilo e sabe tenha que se eu vejo? esquecido. Bem rapidinho pra gente, que eu sei que a gente Olha, tá se no deixar, a nosso gente horário. fica aqui a tarde inteira. Eu e a Fernanda juntos não vai Sabe o dar. que acontece? Elas estão inseridas num local de trabalho machista. Sim. Então, elas precisam se adaptar àquele lugar, àquela situação. Então, assim, elas precisam passar por uma reciclagem para falar que elas estão ali tentando, elas precisam mudar o olhar daquela empresa, daquela situação, para começar a mudar aquela situação mesmo na entrevista, de falar assim, incentivar aquela mulher que, por exemplo, subiu de cargo, o que vai acontecer com o marido dela? Vai fazer uma represária? Agora você vai ficar mais tempo no serviço e a casa e os seus filhos vai ficar como? Será que tem um certo ajuda profissional para esse marido, psicológico para esse marido aceitar
essa evolução e esse crescimento da mulher. Então, tudo isso a gente precisa realmente. É um trabalhinho de formiguinha, né? Mas a gente precisa. É um processo, né? Mas com propósito, né? Porque realmente Sim. esse é o nosso propósito. A mulher realmente ela ocupar o lugar aonde ela quiser, né? Sim. Realmente é isso. É sobre isso, né? Então é isso, a gente quer agradecer aí a presença da doutora Viriane Castro Gabriel Segato e também da doutora Fernanda Boim, aí, especialistas na defesa da mulher. Muito obrigada pelas palavras e que possamos levar isso cada vez mais adiante. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada. Também quero agradecer o convite, né? Aceito aí por vocês duas. Realmente esse trabalho ele possa continuar, né? Permanecer aí, principalmente por essas mulheres que sofrem tanto. Obrigada. Imagina, agradeço. obrigada a vocês. Muito Você obrigada. acaba de acompanhar mais um episódio do BPWcast. Até a próxima! BPWcast, BPWcast.